Gênesis 1. A criação dos céus e da terra. 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. 8. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã o segundo dia. 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. 10. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. 11. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações, como dos dias e dos anos. 15. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. 16. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. 17. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra. 18. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. 19. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E 1. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. 23. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. 4. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. 25. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E 6. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 29. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. 30.
E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. 31. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis 2, 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. 2. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. 3. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. A formação do Jardim do Éden. 4. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. 6. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde o Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. 12. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. 13. O nome do segundo rio é Giom. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. 14. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Como Deus formou a mulher. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. 19. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. 20. Assim o homem deu nomes a Gênesis 3, a tentação e a queda. 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Os respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. 4. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? 10. O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. 11. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore, e eu comi. 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17. E disse para o homem: Porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. 18. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. 20. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. 21. O Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. 23. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. 24. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4. Caim e Abel. 1. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. 2. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. 3 tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. 5. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então, o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? 7. Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. O primeiro homicídio. 8. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? 10. E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. 11. Agora maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. 12. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. 13. Então Caim disse ao Senhor:
A minha punição é maior do que a que posso suportar. 14. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. 15. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17c. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. 18a. Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. 19. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. 20. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 20. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. 23. Então Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. 24. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. 25t. Ornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor.